Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais outro vídeo, como salmos de romagem, salmos de peregrinação. Era o povo que saía do seu local para ir até o Monte Sião, em Jerusalém, adorar o Eterno, no seu templo, que ali ficava a habitação do Eterno. Tá? E hoje a gente vai falar do Salmo 126, com o tema A Tristeza Transformada em Alegria. Então a gente vai aprender muito com esse salmo. O que esse salmo representa para o povo de Israel? O que esse salmo representa para mim e para você? Algo interessante, que eu e você precisamos estudar, ler com calma, para tirar exemplos e para tirar uma reflexão bem interessante para a minha vida e para a tua vida, para que a gente possa viver na presença de Deus e viver em alegria. Claro, haverá tristeza, haverá dor, haverá sofrimento. Mas se a gente viver na presença de Deus, persistindo, obedecendo e não desistindo, pode ter certeza, Ele tem uma bênção para mim e para você, que é a alegria, que é a felicidade de estar na sua presença. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso fazer com que o povo de Israel fez. Olha o versículo 1 do Salmo 126 que diz assim: Quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Olha que interessante. Houve um período, um povo de Israel, que eles foram ao cativeiro babilônico e ele estava sendo oprimido por um rei chamado Nabucodonosor. E eles foram oprimidos, escravizados durante 70 anos por conta da sua desobediência. Mas o Eterno, pela sua misericórdia, envia profetas, homens de Deus, para que aquele povo pudesse retornar novamente a obedecer o Eterno. E aqui no Salmo é um povo que já tinha retornado. E ele diz bem claro, vou repetir de novo o versículo 1, que quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro, quer dizer, eles estavam lá, passaram 70 anos sendo oprimidos, escravizados pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, e os trouxe de volta a Sião. Então o Eterno traz de volta a Jerusalém a participar da peregrinação para comemorar as festas do Eterno. E em seguida ele diz, nossa vida parecia como um sonho. Então eles estavam tão alegres que parecia que eles estavam sonhando. Viviam uma desobediência, foram oprimidos, escravizados. Quando eles entendem que eles tinham que viver na presença de Deus, aí dessa forma o Eterno retorna a eles a Jerusalém, ao Monte Sião, e eles estão felizes e alegres. E parece que eles estão sonhando com tanta alegria e bênção que o Eterno fez na vida daquele povo. Por quê? Porque eles retornaram, porque eles se converteram, porque eles deixaram a desobediência para fazer o quê? Praticar a obediência de Deus. Então é isso que eu e você precisamos entender. Às vezes nós estamos escravizados pelo mundo. Às vezes a gente está sendo escravizado por um vício, por praticar coisas que não agradam o Eterno. Então a gente está se afastando de Deus pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Mas se a gente parar e pensar e ter a certeza de que é a presença de Deus que nos faz felizes, que nos faz alegre e conquistar coisas, maravilhas, então a gente vai retornar ao Eterno, sair desse cativeiro babilônico que pode representar o mundo, ou um problema que você está passando, ou uma dificuldade que está te oprimindo, ou um vício que está te aprisionando. Aí eu procuro entender de que viver na presença de Deus é fundamental. E eu vou me sentir igual esses homens estão sentindo aí na sua peregrinação, como um sonho. Porque eu estava vivendo numa desobediência e agora eu passei a obedecer o Eterno. E agora só é alegria e bênção na minha vida. Porque o Eterno faz isso na vida do ser humano. Mas para isso eu tenho que me libertar. Eu tenho que sair desse cativeiro. Eu tenho que sair disso que me aprisiona. Eu tenho que sair desse mundo que nos influencia a fazer coisas erradas, que nos influencia a agir de forma incorreta, desobedecendo os mandamentos de Deus.
Mas é para isso eu tenho que pensar e analisar, meus irmãos. Eu não sei como é a tua vida, eu não sei como é o teu dia a dia. Algo te deixa aprisionado para que você não possa se libertar. Entenda que existe um Deus que pode te libertar, que pode te salvar, que pode te dar a alegria. E você pode viver como estivesse sonhando. Isso representa as bênçãos e as alegrias que o Eterno tem para a minha vida, para a tua vida e para a vida do salmista, do povo de Israel. Então eles estavam desobedientes, começaram a obedecer, porque o Eterno, pela sua bondade, enviou profetas, homens de Deus, para mostrar àquele povo que eles estavam no caminho errado. Ao entender isso, eles retornam e o Eterno o abraça, o acolhe, como acolhe eu e você. Não existe coisas para o Eterno impossível, não. Impossível pode ser para mim e para você, mas para o Eterno tudo é possível. Se você vive uma dificuldade, se você vive aprisionado em algumas coisas, entenda, ore o Eterno, entregue na mão de Deus e Ele vai te libertar. Ele vai te tirar desse cativeiro, Ele vai te libertar desse vício, Ele vai te libertar dessa dificuldade, dessa tribulação, vai, e vai te dar a alegria. Nós precisamos retornar, tá? A presença do Eterno. Isso através da obediência. No versículo 2, ele diz: ríamos e cantamos sem parar, de tanta alegria, e muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. No momento que esse povo de Israel sai do cativeiro e ele ingressa para Jerusalém e começa a viver com felicidade, com alegria, uma transformação de desobediente para obediente, as nações ao ver aquilo diz, então o Deus dele tem grande poder e o Eterno fez grandes coisas na vida daquele povo. As nações vão reconhecer a grandeza do Deus que eu e você queremos e devemos servir, que é o Deus que fez os céus e a terra. Isso acontece também na nossa vida no dia a dia. Quando nós vivemos uma vida errante, uma vida de transgressões, uma vida de desobediência, e há uma transformação na minha vida e na sua vida, porque reconhecemos o verdadeiro Deus e nos libertamos desse mundo pecaminoso. Eu e você também temos que ter uma transformação no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso agir. E as pessoas, ao ver aquela transformação, vão reconhecer a grandeza de Deus na minha vida e na tua vida. Eu preciso me transformar, eu preciso me libertar, eu preciso ser uma nova criatura diante de Deus e diante dos homens. E as pessoas, ao ver aquilo, vai ver a grandeza de Deus através do teu comportamento. E muitas pessoas podem também retornar a Deus através do teu comportamento, como aconteceu com o povo de Israel, quando eles retornam a Jerusalém a praticar as festas do Eterno, a obedecer o Criador. As nações que não eram do povo de Israel viram aquilo e disseram: o Eterno fez grandes coisas na vida daquele povo, e Ele pode fazer na minha vida e na tua vida, porque o tema desse salmo é interessante: a tristeza transformada em alegria. A tua tristeza hoje pode ser alegria amanhã, mas eu preciso me transformar. Eu preciso fazer por onde merecer. Sair desse cativeiro babilônico, sair desse mundo pecaminoso, sair dos nossos vícios, da nossa desobediência. Eu não posso praticar aquilo que o Eterno não gosta, claro que não. Mas a gente tem a oportunidade de retornar. E retorne. Volte ao Eterno, comece a fazer suas orações e a obedecer o Criador, para que Ele possa fazer maravilhas e dar alegria à tua vida e à tua família. Porque no versículo 3 ele diz: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Então o povo reconhece que o Eterno fez grandes coisas na vida deles, porque eles viviam no cativeiro babilônico, eles viviam sendo oprimidos pelo rei Nabucodonosor, pela Babilônia. Eles viviam sendo castigados. Mas quando ele diz no versículo 1, eles estão como se estivessem sonhando. No versículo 2 ele fala de que eles estavam rindo e cantando de alegria. Então essa é a recompensa daqueles que obedecem, retornam ao Eterno. Então qualquer pessoa tem a possibilidade de se converter e de se voltar para o Eterno. Tá? Porque no versículo 3 ele reconhece a grandeza do Eterno.
na vida deles. E eu e você precisamos reconhecer que o Eterno ele é bom na minha vida e na tua vida, quando ele faz esse processo de transformação. E eu e você precisamos também entender que precisamos nos transformar, mudar de vida, mudar o comportamento, mudar nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, para que as pessoas possam reconhecer a maravilha de Deus na minha vida e na tua vida. No versículo 4 ele diz: o Senhor enche novamente a nossa vida de bênçãos. Então, esse povo vivia na bênção, na alegria, porque eles viviam obedecendo. E o Eterno tem bênçãos para aquele que obedece. Mas quando eles passam a desobedecer, eles são castigados. E no versículo 4 ele pede de novo, novamente, aquela bênção que eles tinham antes de ir para o cativeiro babilônico. Eu e você é a mesma coisa. Antes da gente desobedecer o Eterno ou viver em transgressão, o Eterno tinha e tem uma maravilha, uma bênção para a minha vida e para a tua. A promessa do Eterno na vida do ser humano é maravilhosa. É bênção, é alegria, salvação, claro. Vai existir dificuldade, vai existir tribulações, vai existir momentos ruins, claro, mas o Eterno dá a certeza da alegria, da vitória, da conquista. Então é isso que o povo está pedindo ao Eterno no versículo 4. O Senhor encha novamente, que já existia, novamente, a nossa vida de bênçãos. Que o Eterno possa também encher a minha vida e a tua vida com as bênçãos e as alegrias que o Eterno tem para a vida do ser humano. Mas precisamos retornar. Precisamos sair do mundo. Precisamos obedecer. Haverá uma transformação na minha vida e na tua vida. Tem que ter. Para que essas bênçãos ela possa existir. E ela existe. Mas para que ela possa se cumprir na minha vida e na tua vida, tem que ter obediência. E em seguida ele diz, ele compara como as chuvas do inverno e enche os riachos secos do deserto do Negueb. Se vocês procurarem depois, vocês vão entender. O deserto do Negueb é um deserto muito seco, mas haverá um período, de chuvas na montanha, que aquelas águas ela desce pela montanha e passa pelo deserto do Negueb, que é um deserto muito forte, enchendo ali o deserto com água. E nesse momento que ele está enchendo o deserto com água, que vem das montanhas, eles vêm trazendo bênção, alegria. Plantas começam a dar frutos, porque a água passa pelo deserto do Negueb, trazendo alegria e bênção. Ele compara essa ideia da água, do deserto, com a minha vida e com a tua vida e com a vida do povo de Israel. A água representa a presença de Deus. O deserto representa a desobediência, o vazio que a gente está do Eterno. Mas quando essa água passa no deserto do Negueb, ela traz alegria, fonte de felicidade, prosperidade e bênção. Então quando nós deixamos o Eterno entrar na nossa vida, que estava um deserto, que estava desobediente, mas agora eu preencho aquele deserto do meu coração com água, com bênção, com a presença de Deus, com a palavra, pode ter certeza, haverá muita alegria e muita bênção na minha vida e na tua vida. Como também existe no deserto do Negueb, quando a água passa, que ela cai da montanha e passa pelo deserto do Negueb, trazendo alegria, trazendo prosperidade e bênção. É isso que Deus tem para a minha vida, para a tua vida e para o povo de Israel. É bênção, é alegria, é prosperidade. Mas para isso eu preciso estar na presença do Eterno, obedecendo e fazendo a sua vontade. Existe uma transformação. E essa transformação, ela precisa ser feita. Entenderam, meus irmãos? A transformação foi feita ao povo de Israel. Eles se transformaram. Eles reconheceram os que são pecadores. Eles reconheceram que são falhos. Que eles precisavam retornar. Eu e você precisamos também retornar ao Eterno. De que forma? Obedecendo. Para que essas bênçãos que foi lá no deserto do Negueb, pelaquela água que passa, possa também existir na minha vida e na tua vida. Quando o Eterno preenche o vazio, o deserto que está dentro do meu coração e do teu. No versículo 5 ele diz, quem planta a semente chorando, colherá as espigas com cânticos de alegria. O plantar a semente significa os sonhos, os projetos, os objetivos, aquilo que a gente almeja na nossa vida. Eu estou plantando chorando. Em que sentido?
É difícil, não é fácil para o povo de Israel ter passado 70 anos sendo oprimido pelaquele povo, por Babilônia. Mas eles começaram a plantar, quer dizer, eles começaram a entender aquilo que os profetas estavam falando para ele. E eles estavam tentando sair daquele cativeiro babilônico, se libertar, mas não era fácil, era difícil. Então, a plantação de semente chorando significa as dificuldades que vamos encontrar durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, por também se libertar desse mundo, dos vícios desse mundo, do que o mundo ensina. Não é fácil. Haverá perseguição, haverá tribulação, haverá dificuldade. E essa plantação de semente, quer dizer, essa decisão que vamos tomar, não é fácil, é difícil. Mas o plantar chorando é as dificuldades. Mas eu colherei com alegria, porque o Eterno, Ele tem grandes coisas na minha vida e na tua vida, irmão. Toma uma decisão, se liberta daquilo que te prende. Saia desse meio, dessa desobediência. Não pratique o que as nações praticam, como o povo de Israel estava praticando no cativeiro babilônico. Comece a praticar as coisas de Deus, como não é fácil, é difícil. Comece a viver uma transformação na tua vida, na tua família. Não é fácil, é difícil. Vamos passar por grande dificuldade no início, mas entenda que é a plantação da semente. Eu estou plantando uma semente para poder colher as espigas que eu deveria colher. Mas a plantação não é fácil, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso esperar. Haverá um tempo, e esse tempo eu preciso ter o quê? Paciência e confiança e fé em Deus, que eu vou vencer e eu vou colher aquilo que eu plantei. E o versículo 6, ele conclui o versículo 5, quando ele diz: quem sai com a cesta de semente chorando, enquanto lança a semente, voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Então quando ele disse que plantar a semente chorando, significa aquilo que eu falei, as decisões que nós tomamos na nossa vida. Às vezes nós tomamos decisões que essas decisões que nós tomamos, nós vamos sofrer. Claro que vamos sofrer. A gente vai ser perseguido, a gente vai ser humilhado pelas pessoas, as pessoas vão falar mal da gente. Haverá um sofrimento por plantar. Eu vou chorar em alguns momentos, mas há uma alegria muito grande que o Eterno tem na minha vida e na tua vida. Eu vou colher com alegria. Esse canto de alegria significa eu vou colher com felicidade. Porque ao plantar essa semente ou a iniciar essa transformação na minha vida, iniciar os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos que eu quero, primeiro eu coloco Deus em primeiro lugar. E Ele vai nos auxiliando para que a gente possa fazer tudo da vontade dEle e esperar o tempo certo para poder colher aquilo que a gente almeja, sonhos, objetivos e metas. Então isso aconteceu com o povo de Israel, quando os profetas foram no cativeiro babilônico tentar trazer aquelas pessoas de volta. No início não foi fácil, eles não queriam, mas começaram a entender e a se libertar. Eles plantaram chorando, mas colheram com alegria. Eu e você também pode plantar chorando, mas no final colheremos com alegria. Dificuldade, meus irmãos, vai existir, mas pense na alegria que o Eterno tem na minha vida e na tua vida. É por isso que o tema desse salmo é a tristeza transformada em alegria. Haverá um período de tristeza, que é o período de transformação, que é o período de plantação, que é o período de jogar a semente, que é o período de tomar uma decisão. Mas haverá a colheita, a alegria, a felicidade. Fique em paz, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Amém?